Irmãos, esta noite nós vamos trabalhar sobre a importância da vigilância. É um tema muito pertinente agora que estamos no início do ano, fazemos planos, fazemos projetos e pensamos em alcançar isso que planejamos. E também é importante que a gente se mantenha sobre vigilância, porque o dia do Senhor se aproxima. Então, para isso nós vamos usar o texto que está em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. É um texto muito conhecido no seio da igreja, a parábola das 10 virgens. O título que eu dei para esta mensagem hoje foi Esteja Vigilante para o Dia do Encontro. É o que o Senhor espera de todos nós, né? Que a gente esteja vigilante. Está chegando, irmãos, o dia de se encontrar com o Senhor. Quem aqui está almejando esse dia? Quem aqui está esperando a vinda gloriosa do Senhor? Então que estejamos vigilantes, que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui somente. Irmãos, como é maravilhoso ver a palavra de Deus nos alertando, né, continuamente acerca da importância da vigilância, acerca de caminharmos firmes com o Senhor e nos prepararmos para o encontro com Ele. No capítulo 24 desse mesmo livro de Mateus, Jesus inicia o seu sermão profético acerca das últimas coisas, que aconteceriam antes da sua segunda vinda. Então, do versículo 1 ao versículo 35, ele fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação e sobre a vinda do Filho do Homem. Então, a partir do versículo 36 do capítulo 24 até o 46 do capítulo 25, ele começa a trazer uma série de exortações quanto à vigilância, quanto à importância de estar vigilante. E é nesse contexto que se encontra o texto que acabamos de ler, da parábola das 10 virgens. Ela é muito interessante, pois Jesus a usa para comparar o reino dos céus a uma festa de casamento. E essa festa de casamento é nos moldes do tempo de Jesus, no padrão que ele vivia naquela época. É um casamento que é um pouco diferente do que conhecemos aqui na nossa cultura do Brasil. Normalmente havia 3 estágios no matrimônio, no processo matrimonial. Primeiro vinha o compromisso, onde era feito um contrato formal entre os pais da noiva e os pais do noivo. No segundo momento era o noivado, que era celebrado na casa dos pais da noiva, onde promessas eram feitas de ambas as partes e o noivo levava presentes à sua noiva ali, firmando esse contrato com ela de casamento. E o terceiro era o casamento, onde o noivo, acompanhado de seus amigos, buscava a noiva na casa de seus pais e a levava até na casa dele, que é onde seria celebrado o casamento. Nesse tempo, as amigas da noiva iam até a casa dela e ficavam lá para aguardar a chegada do noivo. Então, a noiva não ficava sabendo quando o noivo viria. Então, todos os dias, ela se aprontava e se adornava e ficava aguardando a vinda do noivo. Talvez, irmãos,
esse momento que é narrado aqui na parábola das 10 virgens, seja esse cortejo da casa do noivo, da noiva até a casa do noivo, em que as 10 virgens da história são retratadas como indo encontrar o seu noivo. O relato gira em torno da casa da noiva, indo ao encontro do seu amado, do seu futuro marido, que no caso em questão é o Senhor Jesus. Ele usa aqui para estar expressando isso da sua vinda gloriosa. Mas as 10 virgens representam a igreja que fica à espera do noivo. As 10 virgens representam a igreja que está esperando a segunda vinda de Cristo. Note que existe 2 tipos de pessoas dentro da igreja e Jesus deixa claro isso. Ele diz que tem pessoas que estão preparadas para a segunda vinda dele, que são tidas como as 10 virgens prudentes, e tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja não estão preparadas para a segunda vinda do Senhor, que são as virgens loucas. Não podemos ignorar o fato de que dentro da igreja existem pessoas realmente que foram convertidas, que servem ao Senhor com amor, com dedicação, com zelo, mas também existem pessoas que estão aqui por conveniência. Glória a Deus que aqui na Logos não tem, né, irmãos? Todo mundo é fervoroso no coração, na oração, mas dentro da igreja, espalhada sobre a terra, existem pessoas, irmãos, que estão ali como figurantes, que nunca tiveram um encontro real com o Senhor, que nunca tiveram uma transformação de vida efetiva, que nunca se entregaram a ser direcionados pelo Espírito Santo de verdade. Essas pessoas são representadas aqui pelas virgens loucas, pessoas que frequentam o culto, frequentam escolas bíblicas, participam dos departamentos da igreja, mas que nunca se arrependeram de verdade, que nunca mudaram os seus caminhos. E diante disso, irmãos, precisamos estar vigilantes quanto à nossa vida e nos perguntar em quais das 5 virgens estamos enquadrados, nas prudentes ou nas loucas? Talvez entre nós exista alguém ainda que não esteja levando a sério a caminhada com o Senhor. Aquela famosa assim, Deus me usa, então Ele está de acordo com o que eu estou fazendo, mesmo você sabendo que está caminhando em uma vida de pecado. Talvez exista no nosso meio, ou em quem nos assiste de casa, pessoas que ainda não tomaram a decisão real de romper todas as suas ligações com o pecado. Essas pessoas estão correndo um sério perigo, irmãos. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando, e não dá mais para brincar de ser crente. Ou você está com o Senhor de verdade, ou você não está com o Senhor. Não existe meio termo. O próprio Senhor Jesus fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno. Então, irmãos, diante disso, entrando no texto em questão, nós vemos logo no versículo 1 que Deus deseja partilhar conosco da sua alegria. O texto começa dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Irmãos, aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa interessante. Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, eles vivem em plena alegria, em gozo constante, em plena comunhão entre eles. De modo que há concordância, que há alegria, que há satisfação e contentamento no relacionamento deles. Pense que relacionamento gostoso, sem a presença do pecado, sem a presença do mal, sem a presença de nada ruim. Nada pode contaminar Deus. Ele é puro, Ele é santo, santo, santo. Mas Deus, Ele é tão bondoso em sua essência, que mesmo sendo nós pecadores, Ele decide compartilhar essa alegria conosco. Então Ele compara o reino dos céus a um casamento. E quem aqui é casado vai saber do que eu estou falando. E quem não é, está no caminho aí, vai experimentar isso um dia. A alegria que é a preparação para um casamento, irmãos. Tudo que passa ali, os preparativos, as alegrias que antecedem, as boas coisas, e até os perrengues que a pessoa passa, dá aquele frio na barriga, mas é gostoso de se viver. É algo que traz alegria, você sabe que está se aproximando um dia bom, um dia que seu coração vai se unir de uma vez por todas ali com a pessoa amada, e você vai desfrutar até que a morte o separe, amém? Daquela alegria constante. E isso é o que Deus deseja para cada um de nós, irmãos. Nós experimentarmos a boa alegria que é viver em comunhão, uns com os outros, assim como é com Ele. Assim como você ansiou o dia de casar, de estar com seu cônjuge ali,
para todos sempre. Assim também nós somos chamados pelo Senhor a caminhar ansiando por Ele. Somos chamados a caminhar nessa terra como uma noiva que se prepara para um encontro com seu noivo, para consumar o casamento e estar de uma vez por todas com Ele. Devemos nutrir dentro de nós expectativa, alegria e anseio por esse dia. Devemos estar como todo cristão no seu início de caminhada, o que chamamos de primeiro amor, com empolgação, com expectativa de conhecer o seu amado pessoalmente. Não podemos deixar isso morrer dentro de nós. A expectativa, irmãos, de se encontrar com o Senhor tem que ser acesa dentro do seu e do meu coração todos os dias. Devemos clamar pela vinda do Senhor, devemos ansiar pela vinda do Senhor e devemos experimentar quão bom é viver na presença dEle. Pense, irmãos, se aqui, na presença do pecado, sendo muitas vezes influenciado pelo pecado, quando a gente passa um minuto na presença do Senhor, traz uma alegria tão grande, tão constante. Imagina quando chegar o grande e glorioso dia, onde o pecado não mais influenciará o nosso coração, onde não mais haverá tristeza, nem pranto, nem choro, nem dor. Será o dia de nos encontrarmos com o esposo, irmãos. Mas note comigo um ponto interessante. Todas as virgens tomaram consigo as lâmpadas e todas foram para o lugar de preparo, aguardar a vinda do noivo. Ou seja, todos ouviram do caminho e todas foram para dentro da igreja. Todas estavam ali aguardando a vinda do noivo. A igreja, irmãos, é o lugar de preparo. É o lugar de nutrirmos a nossa expectativa, de nutrirmos as nossas emoções, de nutrirmos o nosso coração ansiando pelo noivo. Porém, irmãos, é necessário não apenas estar na igreja, mas estar com o Deus da igreja. É muito possível que estejamos aqui dentro e não estejamos de fato com o Senhor. É muito possível que estejamos caminhando e servindo dentro da igreja e o nosso coração não esteja de fato alicerçado no Senhor. Versículo 2 ao versículo 4, olha o que estava acontecendo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Irmãos, todas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo. Todas fizeram a procissão de que seguiriam o noivo e seguiram até o caminho ali. Porém, um fator decisivo diferenciava umas das outras. Esse fator é que 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, eram loucas. Não se prepararam de fato para o encontro do noivo. As prudentes não apenas fizeram a profissão de seguir o noivo, mas se prepararam para o encontro levando consigo o azeite. Mas o que seria esse azeite que elas estavam levando em suas lâmpadas? Esse azeite aqui simboliza o Espírito Santo, irmãos, que é o bem essencial, o insubstituível, o advogado, o consolador, aquele que nos lembra da obra redentora de Cristo e nos fortifica para a caminhada. 5 levavam eles, irmão, ele no coração, 5 não. A prudência, irmãos, da caminhada cristã consiste em estar com o Espírito Santo e não o entristecer, para que ele não se afaste de nós. É estar com ele no início da caminhada, no meio da caminhada e até o fim da caminhada. Você não deve se afastar do Espírito Santo, você não deve entristecer o Espírito Santo, você não deve se distanciar do que o Espírito Santo te direciona e me direciona. Ele é o selo dos eleitos, irmãos. Ninguém pode entrar no céu com azeite estranho. Se você e eu não formos guiados pelo Espírito Santo, as portas do céu estarão cerradas para nós. Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A graça salvadora é uma possessão intransferível. E uma coisa interessante, a preparação do pai não serve para o filho, da esposa não serve para o marido, do namorado não serve para a namorada. Filho de crente não é neto de Deus. Cada um de nós tem que buscar o Senhor de forma constante, de forma verdadeira, de forma plena. Não tem como a gente pegar carona na graça, irmãos.
Não tem como a gente entrar no céu por procuração. Ou você está com Cristo e busca o Espírito Santo e não entristece Ele para você entrar, ou você distancia Ele da sua vida e você já sabe o final da história. Deus nos elege, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas Ele nos deu o Espírito Santo para que ouçamos a voz dEle e sejamos guiados. As loucas pensaram que o fato de terem as lâmpadas já era suficiente, pensaram que o fato de estar dentro da igreja seria suficiente. Elas não se prepararam, não tiveram preparo pessoal, uma vida com Deus, uma vida de se encher do azeite invisível e mais fundo no relacionamento com o Senhor. E é aí que mora o perigo, irmãos. Lâmpada sem azeite não tem utilidade nenhuma, não é verdade? No contexto deles, se não colocasse azeite, a lâmpada que iluminava não acendia. No nosso contexto, imagina você fazer a obra do Senhor sem o Espírito Santo estar com você, sem Deus estar com você. É como no livro de Apocalipse que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquilo ali, irmãos, pensa que coisa triste, ele estava falando para uma igreja. É como se ele chegasse na porta da igreja e falasse assim: quem que vocês estão cultuando aí dentro? Eu estou aqui fora, eu estou batendo na porta, me deixa entrar, me deixa fazer parte da sua vida, do culto que você está prestando, porque eu não estou aí. Olha que situação triste, caminhar na igreja sem caminhar com Cristo, fazer a obra de Deus sem o próprio Deus. Às vezes confundimos e pensamos que fazer a obra de Deus é estar se relacionando com Deus, mas é possível fazer a obra de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Por isso Jesus chegará naquele último dia e muitos chegarão a Ele e dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome operamos milagres. E Ele lhes falará abertamente: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha que ponto interessante, Ele não fala que eles não fizeram o que eles falaram que fizeram. Ele fala que Ele nunca os conheceu. Foram pessoas que estiveram dentro do corpo de Cristo, serviram na igreja, mas nunca tiveram um encontro real com o Senhor. Por isso precisamos estar vigilantes para o dia do encontro. Porque não sabemos a hora, mas devemos nos manter prevenidos e preparados. Versículo 5. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Notem, irmãos, muitas pessoas dizem ainda nos dias de hoje: Jesus está demorando a voltar. Desde os tempos antigos aguardam Ele e até hoje Ele não veio. Mas nota um ponto interessante aqui: ambas tosquenejaram, ambas dormiram, tanto as loucas quanto as prudentes. Aquelas virgens que tinham azeite da graça também não estavam bem acordadas para o encontro do noivo. Elas estavam com o Espírito Santo, mas foram se desfalecendo pelo caminho ali, perdendo aquele anseio, aquele fervor de aguardar ativo, acordado, a vinda do noivo. E eu peço a você, a cada um de vocês que me ouve, e também é um clamor ao meu coração, mantenhamos-nos acordados, irmãos, prudentes, alertas para o encontro do Senhor. Que Deus nos ajude a nos manter firmes e despertos para o dia, porque as primeiras estavam prevenidas e as últimas desassistidas. Em qual dos dois lados estamos? Nas que estavam ali de forma prudente, mas que ainda assim deu uma cochilada no meio do caminho? Ou do lado das loucas, que nem preparado estava? Ah, mas se eu estou do lado das prudentes, eu não vou vacilar. Irmãos, tem muita coisa que faz a gente esmurecer no anseio pela vinda do Senhor. As preocupações da vida, as ansiedades, as decepções, as frustrações, a promessa que não se cumpre, a porta que não se abre, o casamento que não melhora, o filho que não sai dos vícios, a esposa que só briga, o marido que só reclama da esposa. Tem muita coisa que, se a gente se apegar e olhar com os olhos carnais para a situação, a gente desanima, a gente dorme no ponto. Tem muito crente dentro da igreja hoje que não ora, irmãos, que não busca o Senhor como devia. E esse crente está vigilante? Pode ser que ele não seja dos loucos, mas ele está dormindo. E o Senhor está voltando.
O tempo está chegando. E a gente precisa estar em alerta. Ele prometeu que vai voltar, irmãos. Quem é que crê que Jesus não mente? Amém? Ele prometeu que vai voltar. Ele não falou a data, mas ele vai voltar. E vai ser como um relâmpago do ocidente ao oriente, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor. O que vemos escritos no Antigo Testamento, escritos que constavam ali milhares de anos antes do Senhor Jesus nascer, falando sobre a vinda dele, se cumpriram categoricamente, detalhadamente. O que Jesus falou no Novo Testamento também está se cumprindo. E tem coisas que ainda vão se cumprir, e tem coisas que já se cumpriram. Por isso precisamos estar vigilantes, porque uma vida cristã de aparência é um risco eterno de perdição. Versículos 6 a 8. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. A meia-noite do texto daqui a pouco chega para nós. Aí vem Jesus, rasgando o céu ao meio e todo olho vendo. Está chegando a hora, irmãos, em que as máscaras vão cair ao chão. E aqueles que vivem de aparência dentro da igreja, viverão nesse momento grande pavor, desespero. Aquelas pessoas que não se prepararam para o encontro, que ficaram aqui dentro preenchendo cadeira, dentro da igreja de Cristo, ocupando o banco, que nunca tiveram uma decisão real de mudar a sua vida, de abandonar o pecado, de se transformar verdadeiramente em um cristão, um pequeno Cristo. Essas pessoas vão olhar para o céu e o coração delas vão estremecer. Tem crente que a gente conversa com eles e eles morrem de medo da segunda vinda de Jesus. Por que será, irmãos? Sendo que esse tem que ser o maior anseio dentro do coração do cristão, a vinda do Senhor. Por que tem gente que ainda teme? Porque tem gente que gela a espinha quando você fala na segunda vinda do Senhor. Porque tem pessoas que ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos, não deram valor à pregação, não dão valor à palavra de Deus, às advertências de Deus, do Espírito Santo, pregadores que dizem aqui e ali, o Senhor está voltando, endireita a tua vida. Desde a época de João Batista que ele clamava, raça de víboras, arrependei-vos. Jesus veio anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Desde os tempos antigos, a voz do Senhor brada sobre os quatro cantos da terra. Arrependei-vos, pecadores, e voltai-vos a mim. As portas estão abertas. O caminho para o conserto foi dado. Jesus Cristo morreu na cruz para que vocês se voltassem a mim. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de conserto. Ou nas palavras de Spurgeon, né? É uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito, ou a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Se você ainda tem dentro do seu coração medo pela segunda vinda de Cristo, incerteza se você realmente vai estar com o Senhor, se você não tem dentro do seu coração, quem nos ouve de casa também, a certeza de que o seu lugarzinho está separado lá no céu, peça ao Espírito Santo que te mostre cada área da sua vida que ainda está separada dele. Peça que ele elucide o seu caminho para que você veja o que você ainda está errando diante dele. Porque um cristão com o coração regenerado diante do Senhor, ele descansa na soberania de Deus, tendo a certeza de que Deus o salvou das trevas e o transportou para a sua maravilhosa luz. Se você ainda sente insegurança, meu irmão e minha irmã, peça ao Senhor que te mostre o que você precisa mudar na sua vida, para que a certeza da salvação venha no seu coração, para que você descanse em paz, para que você faça como o salmista, em paz me deito e adormeço, porque no Senhor está a minha paz e o meu descanso. Irmãos, Deus abriu o caminho para nós, mas vejam que as virgens loucas no versículo 8,
pedem azeite às prudentes, com a justificativa de as lâmpadas estarem se apagando. Isso mostra para nós, irmãos, que tem pessoas que vão estar caminhando do nosso lado e que desvalorizaram a vida inteira os seus alertas, as suas pregações, às vezes que você mostrou Cristo para eles, e no momento final vai querer pegar carona na sua salvação. Vai achar que porque o pai e a mãe era crente, porque o marido era crente, devotado ao Senhor, que a irmã, o irmão, o tio, vai poder ir com ele, vai pegar carona ali, agarrado no manto dele, quando ele tiver o corpo transpassado em corpo de glória e ser levado ao céu. Mas não vai, irmãos. As loucas vieram pedir azeite e valorizaram tarde demais o que deveria ter sido valorizado no início. Viveram uma vida longe do Senhor, sem valorizar os meios de graça que Deus derramou para elas. E aqui fica um alerta para aqueles que estão adiando o seu arrependimento para mais próximo do momento da morte. Essa hora pode ser tarde demais. A morte chega num estalo. Ou Jesus também pode voltar num estalo. E aí aquelas pessoas que eu creio que você, assim como eu, já ouviu alguém dizendo, não vou curtir minha vida, e quando eu ficar mais velho, eu me volto para o Senhor, e está tudo certo, porque Ele é riquíssimo em compaixão, em misericórdia, e grandioso em perdoar. Essas pessoas vão estar como o rico lá no inferno, olhando para o céu, para o seio de Abraão, e clamando, Pai Abraão, molha a ponta do dedo aí, pede Lázaro que molhe a ponta do dedo e põe na minha língua para que eu tenha um pouco de alívio para o meu sofrimento. Irmão, sabe o que vai ser a parte mais triste do inferno? Saber que ali a misericórdia de Deus não vai se manifestar, saber que teve todas as oportunidades de se voltar para o Senhor e desprezou todas elas. O inferno só é inferno porque Deus não está lá, irmãos. Porque se Deus se manifestasse lá, como Ele se manifesta aqui, com misericórdia, como Ele se manifesta no céu em glória, o inferno não seria inferno. Tem muitas pessoas que dizem que aqui na terra é o inferno e eles não sabem do que estão falando, irmãos. Jesus foi quem mais alertou acerca do inferno na Bíblia. O inferno é um lugar real. Depois que morre, a alma não é simplesmente aniquilada. Quem morreu com Cristo já passa para o gozo, quem morreu sem Cristo já passa para a condenação. O inferno é real e é um ensinamento que deve ser levado a sério. Por isso não podemos caminhar como as virgens loucas. Estamos aqui dentro do lugar de preparo para o encontro do noivo, irmãos. Ele está nos dando todas as ferramentas para encher as nossas lâmpadas de azeite. Precisamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Escola bíblica, reunião de oração, cultos em que a palavra é aberta e exposta, oportunidade de caminhar em comunhão com os irmãos e santificar-nos uns aos outros. Devemos valorizar isso, irmãos, porque a vida com Deus, ela se cultiva, não se pega emprestado. Versículo 9 e 10. As prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nestes dois versículos, podemos aprender algo muito interessante. Não se pode pedir emprestado aquilo que é intransferível. Santidade, vida de piedade, devoção ao Senhor, jejum, oração e entrega ao Senhor, não são coisas que tem como pegar emprestado, irmãos. Você pode cultivar junto, mas o tempo que o Jailson tem no quarto dele de intimidade com o Senhor é crescimento para ele. O tempo que o Samuel tira no quarto em crescimento com o Senhor, para ele. O irmão Alexandre, a irmã Eliana e cada um dos irmãos que nos ouvem aqui e de casa. O tempo que você tira no secreto com o Senhor é o seu crescimento com o Senhor. O máximo que isso vai alcançar a vida de outra pessoa é você orando por ela no tempo do secreto. Mas o crescimento que você vai ter
a experiência de ter intimidade com o Senhor é sua. O pai não pega carona no filho, o filho não pega carona na mãe, e por assim vai. Jesus mesmo em Mateus, no capítulo 6, ele vai falar, quando for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, e o pai que vê em secreto te recompensará. Não é verdade? Mas a oração não pode ser feita de qualquer jeito, não. Tem um ponto interessante nesse texto aí, irmãos. Quando a gente ora, a gente está falando, não é verdade? Mas o texto fala que Deus vai estar vendo você orar. Mas tinha que falar que Ele está ouvindo, não? É porque Deus está atento ao seu e o meu coração quando a gente ora. Deus está vendo o que está por dentro, o que está por trás das intenções. Ele quer que a gente cultive uma vida com Ele, mas uma vida real. Chega daquelas orações frias, vazias, sem sentido, daquelas orações egoístas, parecendo aquele pessoal no sinal com a mão estendida. A gente chega diante de Deus e só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. E agora que o Senhor já me deu, me dá mais uma vez. Imagine você sendo Deus. Imagine você que é pai ou mãe aqui, seu filho chegando a você e só falando assim, pai, me dá, mãe, me dá, me dá, me dá, só pedindo o tempo todo. E detalhe, o dia tem 24 horas e seu filho chega perto de você 10 minutos durante o dia. E os 10 minutos que você pensa que ele vai trocar uma ideia legal com você, se relacionar, criar um vínculo maior. Ô pai, eu estou precisando de um carro novo, eu estou precisando de uma casa nova, abre uma porta de emprego. Ô pai, eu estou precisando de um brinquedo novo, eu estou precisando disso, daquilo, 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 daquilo. E transformamos a graça de Deus que nos foi derramada em Cristo Jesus, de nos poder relacionar com Ele, de ser ouvido, coisa que no Antigo Testamento não tinha, em algo barato. Transformamos o nosso Deus em um alvo de petições, em um gênio da lâmpada, em um guru realizador de sonhos e desejos. E perdemos a oportunidade de se relacionar com o Rei da Glória, com o Senhor dos Senhores. Irmãos, o véu foi rasgado para que tenhamos amizade com Deus. Será que Deus podia olhar para você e para mim hoje e dizer como Ele disse para Moisés, Moisés é meu amigo? Quando eu quero falar com os outros, eu falo por sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, porque Moisés é meu amigo. Você se relaciona com Deus buscando intimidade? Buscando ao ponto dele te chamar de amigo? Você se achega ao Senhor mais do que 10 minutos por dia para pedir alguma coisa? Você se lembra do Senhor em oração, em agradecimento? Às vezes, fato é que muitas vezes pedimos por tanto tempo determinadas coisas e quando recebemos temos tão pouco ímpeto de chegar ao Senhor e agradecer. Pedimos com tanta veemência e agradecemos com tanta falta de caso, né? Obrigado, Senhor. Orou 10 anos pedindo a conversão do filho. Orou 15 anos esperando que o marido largasse a bebida e viesse para a igreja. E na hora que acontece, só vira para Deus e fala, obrigado, Senhor. Friamente, sem calor no coração, sem amor pelo nosso Deus. É tempo de despertar, igreja. O noivo está às portas. Daqui a pouco o reloginho está marcando meia-noite e vai se ouvir, o noivo vem aí. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que estar na igreja sem estar em Cristo não te livra da porta do céu fechada. Falamos muito em porta do inferno aberta para o impenitente, né? Mas muitas vezes não paramos para pensar que a porta do céu vai estar fechada. Vai ter gente que vai direto para o inferno a passos largos, já vai cair igual um foguete para lá, irmãos, pela vida que está vivendo. Mas tem gente que, infelizmente, está no seio da igreja e vai ter o desprazer de chegar lá naquele dia e... Abre a porta para mim. Deixa eu entrar. Eu caminhei a vida inteira na igreja, eu tenho direito de entrar.
Eu tenho direito de estar aí dentro. Irmãos, estar na igreja, simplesmente estar aqui ocupando um banco, não faz de você um cristão verdadeiro. É necessário uma mudança real no seu caráter, no seu pensamento, na sua vida, em todo o nosso ser. Precisamos olhar para dentro de nós todos os dias e reconhecer que somos miseráveis, pecadores e que precisamos do Senhor. Versículo 11 e 12, olha o que aconteceu com elas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, vamos pensar junto no início do texto. Todas começaram juntas, todas começaram no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, se preparando para, aguardando a vinda do noivo. Todas levaram lâmpada, todas estavam ali aguardando. Todas dormiram, todas ouviram o grito: aí vem o noivo. Todos nós estamos aqui dentro da igreja ouvindo a mesma palavra, ouvindo o Espírito Santo falar ao nosso coração. Mas será que todos nós já nos arrependemos verdadeiramente da nossa vida antiga? Sabe aquele pecadinho de estimação que fica escondido no cantinho da gaveta? Não, um pouquinho mais longe, irmãos. Sabe aquele porão que normalmente as casas têm, que fica aquela assim: não, vou guardar essas porcas ali, vou guardar essas ferramentas ali, vou guardar esse, talvez um dia eu precise disso aqui. Você já limpou o cantinho mais profundo da sua alma? Aquele pecadinho que parece que não tem nada a ver. E diga-se de passagem, de tem nada a ver, o inferno está cheio, né? Tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Essas virgens loucas esperaram o último momento, quando o noivo já estava chegando, para tentar ir atrás do azeite, para tentar buscar os meios de graça, para tentar se encher do Espírito Santo. Coisas que elas tiveram toda uma vida para fazer. Pensa no tamanho da loucura delas. Agora pense em quantos cristãos nominais têm vivido da mesma forma dentro das igrejas. Todos tiveram o mesmo tempo, as mesmas oportunidades, o mesmo conhecimento a respeito da vinda do noivo, e o que as fez agir diferente umas das outras? Por isso que Jesus chama 5 de loucas e 5 de prudentes. A verdade, irmãos, acerca do reino de Deus e da salvação, é que muitos estão aqui dentro da igreja, espalhados sobre a face da terra, e que não levam o Senhor a sério de verdade. Como no tempo de Elias, que ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, somente eu sobrei, o povo está te abandonando. Mas vemos a graça de Deus tão grandiosa, né? Não, Elias, eu separei mais 7.000 que não se dobraram. Fica tranquilo que você não está sozinho, não. Fique tranquilo que eu ainda estou no controle. E louvado seja Deus que nos separou a todos nós que estamos aqui, amém? Que venhamos a nos encher cada dia mais do Espírito Santo, irmãos, e viver de uma forma diferente que essas mulheres loucas viveram. Porque muitas pessoas pensam assim, e dizem, né? Todas as religiões levam a Deus. Quem aqui já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. A gente ouve muito isso, não é? E se eu disser para você que isso é verdade? Calma que eu não virei um herege. Todos os caminhos levam a Deus de verdade. Essas pessoas estão certas no que elas estão dizendo. Só que o que está por trás no entendimento delas está errado. Todo mundo vai a Deus de verdade, sim ou não? Tanto os salvos quanto os condenados. Todas as religiões levam a Deus como juiz. Somente o cristianismo leva a Deus como salvador, irmãos, como redentor, como transformador de vidas. Somente no cristianismo há esperança para o pecador. Somente no cristianismo é ensinado que éramos incapazes de, por nós mesmos, nos achegar a Ele, e Ele nos amou de tal forma, primeiro, que entregou o Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pela força do seu braço, mas que crê em Jesus, seja salvo
e transportado do reino de trevas para o reino do Filho de amor. Viu que todos os caminhos levam a Deus? Não é verdade? Só que para condenação. Só o cristianismo leva como salvação. Só Cristo leva a Deus como salvação. Amém? Ou nas palavras de John Charles Riley, talvez você conheça ele como J.C. Riley, os livrinhos dele vêm assim: a porta será fechada, enfim, fechada sobre toda dor e tristeza, fechada para todo este mundo malvado e ímpio, fechada para as tentações do diabo, fechada para todas as dúvidas e temores, fechada para nunca mais ser aberta. A porta do céu vai se fechar um dia, irmãos. Por enquanto ela está aberta lá, aguardando os eleitos do Senhor. Por enquanto ela está disponível para quem se arrepende e quer amar o Senhor e caminhar com Ele de verdade. Ela está aberta para quem está como as virgens prudentes, aguardando a vinda do Senhor e se enchendo do azeite, buscando ser cheio do Espírito Santo e se esvaziando das coisas do mundo, se esvaziando de si mesmo, se esvaziando das imundícies e buscando cada vez mais ser cheio do Senhor. Olhamos para o passado e vemos homens fazendo coisas grandiosas para o Senhor e falamos: como esses homens faziam isso? E li várias biografias e busquei no passado e no nosso tempo. E encontrei uma coisa em comum em todos eles. Todos eram homens de oração. É a oração que nos aproxima do Senhor, irmãos. É a oração que enche a nossa lâmpada de azeite. Quer ser cheio do Espírito Santo? Gaste mais tempo com o Senhor em oração. Quer ter sua lâmpada cheia de azeite? Gaste mais tempo lendo a palavra do Senhor e orando, jejuando e buscando o Senhor, buscando a face do amado. Seja como Jacó: eu não vou te largar, não vou te deixar aí enquanto você não me abençoar. Mas fala, em vez de falar como Jacó, enquanto não me abençoar, diga: eu não vou te largar enquanto você não me encher da sua presença. Eu quero transbordar, eu quero alcançar as pessoas à minha volta com a sua presença, Senhor. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo por onde eu passar. E no versículo 13, irmãos, para finalizarmos, vemos que temos que estar constantemente vigilantes quanto à vinda do Filho do Homem. Jesus termina dizendo, note que aqui é o próprio Senhor dos Exércitos dizendo, irmãos, o próprio Deus que te abriu a porta, Ele está te avisando. O próprio Deus que te abriu o caminho, Ele está te dizendo isso aqui, ó. Abre aspas, tá? A frase é dele. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, já parou para pensar que Jesus termina essa parábola nos alertando quanto à necessidade de vigiar na nossa vida? Pois não sabemos nem o dia, nem a hora que Ele virá. Note que ambas adormeceram, mas ambas foram despertadas na vinda do Cordeiro. Porém, as loucas já era tarde demais, não havia mais tempo, mas para as prudentes, como elas tinham buscado, ainda que elas desanimaram no meio do caminho, ainda tinha azeite para a lâmpada delas. Então, se a situação está difícil na sua vida, irmãos, não desanima não. Continua tentando encher sua lâmpada de azeite aí o máximo que você vai conseguir. Continua buscando o Senhor com todo o ímpeto do seu coração, com toda a força que há em você. Deus não exige muito de nós, não. Lembra o que Ele falou com Gideão? Vai nessa tua força. Do jeito que você tem aí, ó. Está todo arrebentado? Me busca a si mesmo. Não está tendo força? Ora a si mesmo. Está decepcionado, frustrado, desanimado, às vezes com raiva do Senhor porque não chegou o que você queria? Busca a si mesmo, irmãos. Eu tenho a certeza que você vai sentir o Espírito Santo enchendo a sua lâmpada, te fortalecendo, te preparando para o grande e glorioso dia do Senhor. Gostaria de finalizar com uma frase do reverendo Hernandes, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, presta atenção: Jesus voltará certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente
audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente. Mas não sabemos nem o dia, nem a hora. Precisamos viver na ponta dos pés, aguardando ansiosamente sua vinda. Precisamos estar prontos quando a trombeta soar, proclamando: eis o noivo sair ao seu encontro. Amém? Irmãos, como que podemos aplicar tudo isso que ouvimos à nossa vida? Gostaria muito que você e eu fizéssemos isso, a partir de hoje. Tendo em mente que o simples fato de estar aqui na igreja e compor o rol de membros, não faz de você um cristão. É necessário nascer de novo, viver no Espírito e não viver uma vida de aparência. Já que é para estar aqui dentro, irmãos, já saiu do mundo lá fora, então abraça com toda a força o que Deus proporcionou para você, de ter a palavra, de ter o Espírito Santo, de ter a oportunidade de orar, de ter a oportunidade de se lançar no mar de amor do Senhor. Assim que vamos aplicar isso à nossa vida, valorizando os meios de graça e não sendo como as 5 loucas. Que o Senhor nos ajude a manter a nossa fé firmada nele, que Ele nos dê o seu Espírito Santo para encher a sua lâmpada de azeite, para que tenhamos paz ao ouvir a trombeta soando e uma voz anunciando: aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é tão amoroso conosco, Senhor. Não merecemos tamanha graça, tamanho amor, mas o Senhor sempre nos lembra de que o Senhor está às portas e de que o Senhor deu as ferramentas necessárias para santificarmos o nosso caminho. E sabendo que éramos fracos e miseráveis pecadores, o Senhor ainda nos deu o Espírito Santo, porque o Senhor sabe que sem Ele jamais iríamos ao Senhor. Se não fosse a Tua graça nos atraindo, estaríamos lá fora, talvez fazendo coisas piores do que as pessoas que ainda estão lá. Obrigado, Deus, por nos escolher. Obrigado por nos salvar, por nos atrair até aqui esta noite, Senhor. Por nos dar a oportunidade de prestarmos um culto agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos despertar da necessidade do arrependimento, Senhor. Da necessidade da vigilância, da necessidade de levarmos a sério a caminhada cristã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um bom Pai, um Pai amoroso, um Pai zeloso e didático. Obrigado porque o Senhor nos atraiu com as suas cordas de amor, quando ainda andávamos errantes pelo mundo, Senhor, e nos trouxe para a presença do Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia ter lançado toda a humanidade no inferno, mas o Senhor escolheu alguns para salvar, e atraiu eles com cordas de amor para Ti, Senhor. Mas foi pago um alto preço, preço de sangue, e nós Te agradecemos por isso. O Senhor não poupou nem o Seu próprio Filho, Deus, porque não havia sobre a terra homem algum capaz de abrir caminho para adentrar aos céus. A chave que destrancou as portas do céu foi o sangue de Jesus, Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor amou pessoas como nós, que não éramos dignos nem merecedores, e ainda assim não continuamos sendo, Senhor. Mas o Senhor nos amou, que possamos valorizar cada dia esse amor por nós, e que possamos estar vigilantes para o grande e glorioso dia da sua vinda, pois o noivo breve virá. Que possamos nos soar da trombeta, encher o nosso coração de alegria, e passar ao descanso do Senhor, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, nem clamor, Senhor. Se há ainda no nosso meio alguém, Senhor, ou alguém que há de nos ouvir depois online, que ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor, nós oramos por essa pessoa, Senhor. Alcança a vida dessas pessoas e transforme, Senhor. Regenera o coração dela e dá para ela um coração de carne. Arranca esse coração de pedra, Deus. E mostra para ela que 1 minuto na Tua presença vale mais do que 1000 anos fora de Ti. Que alegria que essa pessoa encontrou até aqui, Senhor, vivendo a vida de forma desregrada, nem se compara com 1 minuto que ela viver na Tua presença. Salva, Senhor,
a cada um dos entes queridos das famílias aqui representadas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor. Que a sua salvação chegue em cada lar, em cada família, em cada casa, Senhor. Se existe ainda um filho que não foi entregue ao Senhor, meu Deus, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um irmão, um tio, um primo, um familiar, Senhor, de outra esfera que não foi citado. Alcance ele, Senhor, nessa noite. Chegue com a tua graça salvadora, Senhor, com a tua transformação e mude esse lar, Deus. Que possa ser desfrutado ali da alegria que há na presença do Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por a oportunidade de termos estado reunidos aqui, Senhor, e prestarmos esse culto ao Senhor. Louvado seja o seu grande e glorioso nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.